Oi gente, como todos já sabem, meu nome é Naira Kirsi e esse aqui é o meu canal. Então gente, como vocês já viram na descrição do vídeo, o meu amigo Felipe Nascimento, ele estará dando 10 dicas de um bom estudo bíblico. E a gente resolveu fazer esse vídeo porque eu gosto de trazer bons conteúdos aqui pro canal. E o meu amigo, como ele é muito sábio, ele me ajuda muito nos estudos bíblicos. A minha primeira vez que eu preguei na minha igreja, ele que me ajudou muito, em 1 hora, ele me ajudou ali pelo celular e correu tudo bem, graças a Deus. Então, Deus colocou ele na minha vida para me ajudar, para tirar minhas dúvidas. E hoje a gente resolveu trazer esse vídeo aqui para vocês, que com certeza vai ser muito edificante para a vida de vocês. Bom, vou estar passando agora a palavra para o meu amigo Felipe Nascimento, para ele estar dando as dicas aí. Fiquem atentos aí, galera. Olá pessoal do YouTube, pessoal do canal aí da Nayara. Bom estar aqui, Nayara, contigo, para nós tratarmos exatamente esse tema. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: Felipe, como que eu inicio o meu estudo bíblico? Qual livro eu devo começar? Como eu devo ler? Como que eu posso fazer esse processo? Essas minhas dicas exatamente para a pessoa que está começando. Ou seja, principalmente a galera jovem aí que quer começar esse estudo. Então essas dicas vão ser para que você realmente alcance uma edificação, um crescimento espiritual, ok? Primeira dica: dependa do Espírito Santo. Como nós falamos de um estudo bíblico, e principalmente se eu entendo que o Espírito Santo é a pessoa crucial para que nós possamos alcançar esse amadurecimento, essa edificação, eu depender dele e exclusivamente dele é importantíssimo. Como eu usei a palavra, é crucial de fato. O que acontece? Quando nós entendemos o papel do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós entendemos que é Ele que ilumina nossas mentes. É Ele que nos faz lembrar exatamente aquilo que a palavra está nos ensinando. Então, durante todo o seu estudo bíblico, é importantíssimo que você dependa de fato do Espírito Santo. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica, gente. Segunda dica, também de fato muito importante, indiretamente ligada com a primeira: ore. Sim, parece algo genérico, mas é de grande valia. A oração ela precisa estar presente no seu estudo. Não é simplesmente como eu estudo matemática, ciências ou qualquer outra disciplina. A oração ela permeia todo o meu estudo. Por exemplo, muitas pessoas gostam de orar somente no começo. Mas eu até diria que sempre que o Espírito Santo te impulsionar, você deve orar. Ore pedindo para que ele ilumine sua mente. Ore quando você se deparar com uma passagem difícil, de difícil compreensão. Ore agradecendo a Ele pelo aquele ensinamento. Ou seja, a oração ela é fundamental durante todo esse processo. A terceira dica é: seja ensinável. Muitas pessoas elas têm dificuldade de aprender algumas coisas porque elas se acham ou autossuficientes ou porque elas acham que o que elas já sabem já é o bom, não interessa mais aprender, acaba perdendo a oportunidade de novos aprendizados. Ninguém conhece tudo sobre a Bíblia. Ninguém conhece o suficiente da Bíblia. Então é preciso e necessário, até quando a gente está falando sobre oração, você fala: Senhor, me torne ensinável. Torne meu coração, a minha mente ensinável, para que eu de fato possa aprender das tuas grandezas, da tua obra, da tua vontade sobre a minha vida. Quarta dica: livre-se de preconceitos ou verdades absolutas. Por exemplo, muitas vezes a pessoa vai iniciar seu estudo bíblico e ela já vem com algumas informações que ou pegou da escola bíblica, ou pegou de alguns pregadores, e que ela nunca checou essas informações. Por exemplo, como Elias subiu aos céus? A maioria das pessoas vão responder: foi uma carruagem de fogo. Mas será que é exatamente isso que a Bíblia diz? Quem foi o escritor de Atos? A maioria das pessoas vão achar que o escritor de Atos foi Paulo. Mas será que foi Paulo realmente? São coisas que muitas vezes nós assumimos como verdade, mas que nós nunca checamos.
É importantíssimo, quando você for iniciar seu estudo, você se afastar completamente de qualquer verdade absoluta. Você lidar com o estudo bíblico como se fosse de fato a primeira vez que você estivesse lendo. Eu não sei nada. Tudo o que eu vou afirmar está de acordo com aquilo que a Bíblia afirma. Isso é de muita valia. Eu não vou tomar com verdade um tipo de inferência. Eu vou tornar com verdade sempre aquilo que a Bíblia claramente diz. A quinta dica: seja disciplinado. Isso daí, na verdade, permeia qualquer tipo de estudo. Qualquer coisa que eu vou estudar, eu preciso ter uma disciplina. E que disciplina é essa? Por exemplo, eu preciso saber que horário eu vou estudar, qual o melhor horário que eu vou estudar. Para algumas pessoas, amanhã é melhor. Para outras pessoas, à tarde é melhor. Para outras pessoas, como, por exemplo, eu, a madrugada é melhor porque tem um melhor silêncio, eu preciso de concentração. Um ambiente propício. Qual um lugar na minha residência que eu posso ter um momento de concentração mais apurado? No meu escritório, na minha sala, no meu quarto. Então eu preciso pensar sobre horário, sobre quanto tempo eu vou me dedicar por dia. Eu vou me dedicar todo dia? O ideal é que seja todo dia, mas vamos dizer, todo dia para mim não dá. Talvez para mim, 3 vezes na semana. O importante é que você crie uma rotina e que essa rotina te gere um hábito. Ou seja, para que com uma frequência e numa alta frequência você mantenha esse estudo. Porque acontece muito o seguinte: a pessoa começa a estudar, uma semana depois a pessoa parou, porque não conseguiu tornar isso um hábito. Então, ser disciplinado, ser metódico de fato. Vai ser todo dia? Então todo dia eu vou estudar. Vai ser 3 vezes na semana? 3 vezes na semana, naqueles dias eu vou estudar. Vai ser 2 horas? 2 horas por dia eu vou tirar. Ou seja, esse método, essa preocupação é muito importante, não só no estudo bíblico, e aqui nós estamos falando sobre isso, mas em qualquer estudo de fato. Eu, como minha área é docência, até fica mais fácil dizer isso. Só um minutinho, para quem não sabe, o Felipe é matemático, né? Já concluiu a faculdade, matemático. E depois, né, só pegar deixa aqui, a gente grava um vídeo aí, quem sabe. Sim, a gente pode falar sobre dicas de matemática. O bicho papão, bicho de 7 cabeças. Nossa, isso acontece, né? A besta do apocalipse, né? Matemática. Não, a gente pode gravar assim dicas. O pessoal se achar interessante, comenta no canal, lógico, né? Dê suas dicas e a gente aprimora isso daí. Tá, 6ª dica. E talvez seja o que as pessoas mais me perguntam: Felipe, por onde eu começo? Eu conheço pessoas que começam lendo o Apocalipse, outras pessoas começam lendo Gênesis, e a pergunta fica: por onde eu inicio? Inicie pelos evangelhos. Felipe, qual o evangelho? Não estou aqui preocupado em te indicar um evangelho específico. Eu, particularmente, gosto muito de Marcos para uma iniciação. Mas qualquer evangelho que você escolher já será um bom início de uma caminhada no seu estudo bíblico. Por que os evangelhos? Primeiro, os evangelhos retratam diretamente Cristo. É o próprio Cristo ensinando. É o próprio Cristo falando sobre o reino de Deus. É o próprio Cristo falando sobre salvação. É o próprio Cristo falando sobre o céu. É o próprio Cristo falando sobre o Pai. É o próprio Cristo falando sobre sua vida e obra. Ou seja, nada melhor do que para que você tenha uma base no seu estudo bíblico é você iniciar pelos evangelhos. Ignora um pouco o Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento não seja de valia. Pelo contrário, ele é poderoso, ele é importante. Só que, para que eu entenda melhor o Antigo Testamento, eu preciso ter uma base no Evangelho. Eu preciso que o Evangelho me aponte o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, a carga histórica e cultural dele é muito grande. Se eu não tiver o conhecimento disso, provavelmente eu vou entender errado o Antigo Testamento. Então, melhor você começar por onde? Por Cristo. Olha o interessante. O Evangelho ele retrata Cristo. O Antigo Testamento ele aponta para Cristo. As cartas paulinas ensinam sobre Cristo. E o Apocalipse, ele faz o quê? A esperança de Cristo na glória. Ele vai voltar. Ou seja, o cenário, o tema central das Escrituras é Cristo. Então, começa exatamente pelas narrativas sobre a vida dele, os evangelhos. Ok? 7ª dica.
não apenas leia, mas estude. Por que não apenas leia? A maioria das pessoas, o que você leu das escrituras? Ela pega um livro e sai lendo um dia só, todo livro. Ou ela faz apenas uma leitura dos livros, ou de 5, 6, 7 capítulos, e acha que isso é suficiente. A probabilidade de você não entender tudo que aquele texto, aquelas narrativas, aquelas passagens estão te indicando é altíssima. Porque você está passando por situações cruciais, por temas centrais e não está dando uma devida atenção. Então, o que é importante? Eu dividi em partes o meu estudo. Primeira coisa, pegue uma porção pequena, um capítulo. Evite leituras maiores do que um capítulo. Dependendo da situação, em vez de um capítulo, uma passagem específica naquele capítulo. E eu faço a leitura dele, uma leitura completa. Depois dessa leitura, o que eu faço? Eu faço uma nova leitura, marcando as palavras-chave, algumas palavras que talvez eu não tenha entendido, alguma expressão ali que eu não assimilei tão bem. Entendeu? Depois de fazer essas marcações, uma outra dica interessante nessa etapa, eu comparo com outras versões da Bíblia. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma versão, talvez a mais difundida, seja a revista atualizada. Eu li nela, apareceu uma palavra ali que eu estou vendo que aquela palavra tem grande importância naquela passagem. Mas eu quero comparar essa mesma palavra como está em outra versão. Aí eu vou numa NVI, que é uma nova versão internacional, eu posso ir na revista corrigida, eu posso ir até na linguagem de hoje, mas o importante é eu fazer diversas comparações para ver como que cada uma dessas versões está tratando aquela passagem. Por exemplo, Felipe, você está me dizendo então que eu vou ter que ter várias Bíblias. O ideal talvez até que seja, mas, por exemplo, vou dar uma dica interessante. Existe um aplicativo chamado YouVersion. Esse aplicativo, ele permite que você tenha a sua Bíblia ali, seja usando ela online ou até offline, e que ela mesmo tem diversas versões da Bíblia. E ela permite o seguinte, que eu selecione o texto e compare aquele mesmo texto em diversas versões. Ou seja, numa mesma marcação, eu posso observar como aquela palavra está sendo referenciada em outras versões. Ou seja, isso já é mais um ganho caso eu queira entender melhor alguma passagem. Além das comparações, é interessante eu fazer pausas reflexivas. Eu pauso num determinado momento e tento imaginar, peraí, o que eu estou entendendo sobre essa passagem? O que essa passagem ela está me afirmando? O que essa passagem está me indicando? Eu tento construir na minha mente exatamente todo esse cenário, para que eu possa ter um ganho bastante interessante. Principalmente quando me deparar com passagens que eu não estou entendendo. Cheguei a uma passagem? Não. O que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. Pausa, pense. Aí um processo interessante, uma atividade interessante, quando você está se deparando com algo e não está entendendo, pausa, toma um café, vai fazer qualquer outra coisa, entendeu? Depois você retorna e tenta novamente compreender aquilo ali. Essa pausa que você faz para o seu cérebro é muito importante, muito interessante. É você tirar um pouco do desgaste que você estava antes e dar um prosseguimento. Outra coisa muito importante dentro do seu processo é de fato você anotar suas dúvidas. Poxa, peraí, deixa eu ver quais são as dúvidas que eu tenho sobre essa passagem, sobre esse texto. Entendeu? Faz uma lista das suas dúvidas, aquilo que você não está compreendendo tão bem, e tenta novamente dar sequência no seu projeto. Uma outra coisa importante desse processo de estudo é você pesquisar. Quando a gente fala de pesquisa de uma forma específica, nós achamos o seguinte, eu estou simplesmente lendo, então isso é suficiente. Não, eu preciso buscar outras fontes de informação. Por exemplo, eu estou com dúvida numa determinada passagem, numa determinada palavra justificação. Opa, mas o que é justificar de fato? Então eu preciso pesquisar sobre o que é a justificação, o que é essa doutrina. E existe algum tipo de exercício? Sim, tem exercícios muito importantes sobre isso. Por exemplo,
4 respostas que são interessantes para você dar quando você está lendo o texto. Primeiro, quem escreveu esse texto? Quem é o autor? Quem está falando sobre aquilo? Segundo, para quem está escrevendo? Quem é o ouvinte? Quem vai ser a pessoa que vai estar recebendo, seja aquela carta, seja aquele livro? Terceiro, qual o propósito dele estar escrevendo? Ou seja, qual o propósito daquela mensagem? Quarta dica, em que contexto ele está falando isso? Ou seja, nós temos que entender que a Bíblia, ela se passa durante de uma história da humanidade. Então, tem um contexto histórico, contexto cultural, existe a questão linguística, ou seja, o próprio estilo literário que o autor escolheu. Então, esses exercícios são bastante interessantes. Depois de uma outra dica, eu vou falar como que você faz essa pesquisa, entendeu? Mas esses exercícios são importantes para que você comece a galgar um novo nível no seu estudo. E talvez um fator, mais uma etapa importantíssima, que é você resumir. Peraí, o que eu entendi de fato sobre esse texto? Escrever mesmo, vou escrever sobre isso aí. Eu entendi que Jesus fez isso. Eu entendi que Jesus, ele encarnou para que ele pudesse morrer pelos meus pecados, e isso foi a manifestação da graça de Deus sobre a minha vida. Opa, foi isso que eu entendi. Isso é de fato importante para que quando você retornar futuramente sobre esse texto, você tenha alguma coisa registrada sobre esse estudo. Imagina, vou ter que voltar ao estudo todo novamente? Não. Exatamente, já tem algumas informações previamente guardadas, previamente registradas. Então, essa dica está mais de acordo com como você vai estudar de fato. A 8ª dica tenha bons materiais de apoio. Você viu falar sobre pesquisa. Opa, preciso pesquisar. Aí talvez a sua pergunta seja, pesquisar aonde? Onde que eu pesquiso? Que tipo de materiais eu vou pesquisar? Eu preciso, sem dúvida, de um bom dicionário bíblico. Eu preciso de um bom manual bíblico. Eu preciso de um bom comentário bíblico. Eu preciso de ferramentas que vão me ajudar nesse processo de estudo. Eu tenho uma palavra X. Mas o que significa essa palavra? Eu preciso de um dicionário para que me ajude sobre essa palavra. Filho, você falou eu poder pesquisar sobre quem é o autor, porque ele escreveu alguns manuais bíblicos, vai trazer essa resposta para você. Filho, preciso entender por que Jesus ele foi apresentado no templo. Alguns comentários bíblicos vão mostrar sobre por que existia essa tradição, essa cultura, entendeu? Então, eu ter bons materiais de apoio complementa o meu estudo. Olha só, eu não estou dizendo que a Bíblia não é suficiente. Pelo contrário, eu estou dizendo que ela é totalmente suficiente para o meu estudo. Porém, é interessante e importante que eu tenha materiais complementares. Isso é em qualquer tipo de estudo que eu vou fazer. Eu preciso ter fontes de consulta, materiais de consulta. Talvez a grande questão da pessoa que vai estar iniciando seja o seguinte: Felipe, como que eu vou conhecer bons materiais? Se eu estou iniciando agora, eu não tenho nenhuma noção sobre qual comentário bíblico comprar, sobre qual manual comprar, sobre qual dicionário comprar. Aí vem a minha 9ª dica. Tenha um mentor. Você precisa conhecer alguém que possa te acompanhar e te orientar nesse estudo bíblico. No mínimo, o seu pastor ele é uma pessoa apta para isso, para que possa observar o seu crescimento nessas questões e tirar algumas dúvidas, te indicar materiais, te indicar livros, para que você possa complementar o seu estudo. Observe o seguinte: a pessoa que você vai escolher como seu mentor precisa ser uma pessoa que vivencia ou já vivenciou aquilo que você está desejando. Ou seja, naturalmente, a pessoa que você for pensar como mentor precisa ser uma pessoa que leia, né? Precisa ser uma pessoa que estuda, precisa ser uma pessoa que tem um bom conhecimento, para que possa tirar as suas dúvidas, ok? E a 10ª dica, também uma dica de fato muito importante tenha fé. Parece bastante abstrato isso, mas o que vai diferenciar um leitor de um livro clássico, de um livro secular, de um outro livro qualquer, para um de fato estudante da Bíblia, a ponto que ele tem uma edificação, um crescimento, é a fé que ele tem, que é aquilo que ele está estudando, é de fato a palavra de Deus. Ou seja, a fé é fundamental em toda
a sua caminhada cristã, em toda a sua caminhada de estudante da Bíblia. Ou seja, se você não tiver fé, todos os passos anteriores, eles estão comprometidos. Então, essas são as dicas que eu estou trazendo para vocês. Qualquer comentário posterior, só falar com a Nayara aí. Muito obrigado, pessoal. Gente, então foi isso. Bom, nossa, eu tô aqui maravilhada, porque é muito bom a gente falar da Bíblia, da palavra, das coisas que envolvem a Deus, aquilo que a gente acredita, né, verdadeiramente. E ainda mais quando a gente conversa com alguém que entende muito. Nossa, eu viajo muito, porque eu gosto muito de coisas que envolvem a palavra. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que têm dúvidas. E outra coisa, gente, se vocês gostaram realmente, deixa aqui nos comentários, fala pra gente gravar outro vídeo, envia temas diferentes, né, Felipe? Tatuagem, sempre pergunta, sempre posso fazer tatuagem? É cara fazer tatuagem? Cara botar piercing? Verdade. Entendeu? São temas que jovens adoram, que a gente pode fazer um compilado de perguntas e respostas aqui, vai ficar bem legal. Vai ficar muito legal, isso mesmo. Mande suas dúvidas aí nos comentários. E outra coisa, o Felipe ele tem Instagram. Fala seu Instagram aí, Felipe. É F_N.AS. A gente vai colocar aqui embaixo. Feio assim mesmo, mas vamos chegar. Instagram Pode visitar lá. Qualquer dúvida, gente, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também, gente, vou deixar em PDF aqui na descrição do vídeo. Todas as 10 dicas eu vou deixar em PDF. Dica por dica, até a 10ª eu vou deixar para vocês tirarem as dúvidas. E qualquer coisa vocês vão lá seguir também o Felipe lá no Instagram dele. Também tem o meu Instagram, que é @NayaraKiss, como todos já sabem. E você que é novo aqui, caia os paraquedas aqui nesse vídeo. Gente, ó, que esse vídeo venha edificar mais ainda a vida de vocês, entendeu? E o próximo vídeo com certeza vai ser surpreendente. E outra coisa, Felipe, muito obrigada, tá? Por você se propôs a estar aqui comigo no meio dessa loucura aqui, que é o meu canal. Mas eu sempre gosto de trazer coisas legais, como eu já falei, e te agradeço, porque você está sendo um canal de Deus para a vida de outras pessoas, né? Para estar tirando dúvidas e para as pessoas poderem entender e até ajudando como estudar a palavra de Deus, a Bíblia, né? E que o Senhor possa te abençoar sua família. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Então, gente, então é isso. Grande beijo, tchau.